O solo guarda memórias. Florestas guardam histórias. E quando árvores caem, algo maior também desaparece. O equilíbrio entre poder, povo e futuro. No coração da África Oriental, uma mulher transformou sementes em resistência. Esta é a história de Wangari Maathai, a bióloga, ativista e líder africana que desafiou uma ditadura plantando árvores, mostrando ao mundo que proteger a natureza pode ser um ato revolucionário. Sua luta local se tornou um movimento global por dignidade, democracia e sustentabilidade, um eco que ressoou até mesmo em líderes como Nelson Mandela. Como a simplicidade de uma semente pôde abalar as fundações de um regime autoritário? Para entender a jornada de Wangari, precisamos voltar no tempo, a um Quênia moldado por forças externas. O domínio colonial não apenas traçou novas fronteiras em mapas, mas também redesenhou as estruturas de poder que permaneceriam muito depois da independência. A terra, que antes era um recurso comunitário e sagrado, foi transformada em propriedade privada e instrumento de controle. Florestas ancestrais foram derrubadas para dar lugar a monoculturas comerciais, e com elas, a sabedoria local e a autossuficiência das comunidades começaram a desaparecer. Após a independência, em vez de uma redistribuição justa, a terra continuou sendo um símbolo de poder, concentrada nas mãos de uma nova elite política. Essa herança colonial de exploração e exclusão social deixou feridas profundas, criando um cenário onde o desmatamento não era apenas uma crise ecológica, mas um sintoma de um sistema político doente. A degradação ambiental caminhava lado a lado com a degradação da democracia, mas em meio a esse cenário, uma nova consciência começava a germinar. A educação é uma forma silenciosa de revolução. Para Wangari Maathai, compreender a ciência era compreender o mundo. E, mais importante, encontrar as ferramentas para transformá-lo. Ela foi uma das poucas mulheres de sua geração a ter acesso à educação superior, estudando biologia nos Estados Unidos e na Alemanha. Lá, ela entrou em contato com os movimentos ambientalistas e de direitos civis que floresciam no Ocidente. Essa experiência no exterior deu a ela uma nova perspectiva. Ao retornar ao Quênia, o choque com a realidade foi brutal. As florestas de sua infância estavam desaparecendo, os rios secando e as mulheres rurais, pilares de suas comunidades, caminhavam cada vez mais longe em busca de lenha e água. Wangari percebeu que a pobreza, a degradação ambiental e a falta de poder político estavam interligadas. A solução não poderia vir de cima, de um governo indiferente. Teria que nascer da própria terra. Plantar uma árvore pode parecer um gesto simples, quase apolítico, mas em regimes autoritários, onde o controle sobre os recursos naturais é uma forma de controle sobre as pessoas, esse gesto se torna profundamente subversivo. Em 1977, Wangari Maathai fundou o movimento Cinturão Verde. A ideia era brilhante em sua simplicidade: pagar a mulheres rurais para plantarem árvores. Isso não apenas combatia o desmatamento e a erosão do solo, mas também dava a essas mulheres uma fonte de renda, autonomia e, acima de tudo, um senso de propósito coletivo. Elas não estavam apenas plantando árvores, estavam plantando as sementes de sua própria libertação. Cada muda que criava raízes era uma pequena vitória contra a dependência e a opressão. O Cinturão Verde se tornou uma rede de resistência popular, um movimento que empoderava as pessoas a reivindicarem seu ambiente e, por consequência, seus direitos. Quando o poder teme a consciência coletiva, ele reage com repressão institucional. O governo queniano, liderado pelo presidente Daniel Arap Moi, começou a ver um movimento Cinturão Verde, não como uma iniciativa ambiental, mas como uma ameaça política. As ações de Wangari Maathai foram rotuladas como subversivas e contrárias aos interesses nacionais. Ela enfrentou intimidação, assédio e prisões políticas. A lei, que deveria proteger os cidadãos, foi usada como uma arma para silenciá-la. Em um dos episódios mais emblemáticos, Wangari liderou um protesto pacífico contra a construção de um complexo de luxo no Parque Uhuru, um dos poucos espaços verdes públicos de Nairobi. Durante os confrontos civis que se seguiram, ela foi agredida pelas forças estatais, mas a violência não a deteve. Pelo contrário,
Sua resistência pacífica expôs a brutalidade do regime para o mundo, transformando a luta pela floresta em uma luta pela alma do Quênia. A corrupção não destrói apenas cofres públicos, ela destrói rios, florestas e futuros. No Quênia de Moi, a apropriação indevida de terras públicas era uma prática comum, um meio para a elite política enriquecer e recompensar aliados. Florestas nacionais como a Floresta Karura foram fatiadas e entregues a incorporadoras para projetos imobiliários, em total desrespeito às leis ambientais e ao bem-estar da população. Wangari Maathai não se calou. Ela usou sua voz para denunciar publicamente esses esquemas, conectando a exploração ambiental diretamente com a corrupção no mais alto nível do governo. Ela organizou protestos, mobilizou a sociedade civil e usou a mídia para expor a ganância que estava destruindo o patrimônio natural do país. Ao fazer isso, ela não estava apenas defendendo árvores, estava defendendo a transparência, a justiça e o direito do povo a um futuro sustentável. Sua coragem inspirou milhares de quenianos a se levantarem contra um sistema que os privava de seus recursos e de sua dignidade. A luta pela liberdade assume muitas formas. Algumas pessoas marcham por direitos em ruas de cidades, outras plantam árvores em encostas de montanhas. Na mesma época em que Wangari Maathai enfrentava o autoritarismo no Quênia, Nelson Mandela liderava a luta contra o apartheid na África do Sul. Embora seus campos de batalha fossem diferentes, suas lutas convergiam em um ponto fundamental: a busca pela dignidade humana. Tanto Maathai quanto Mandela entendiam que a verdadeira liberdade não é apenas política, mas também está ligada à terra, à cultura e à capacidade de um povo determinar seu próprio destino. Mandela lutou contra um sistema que roubava a humanidade das pessoas. Maathai lutou contra um sistema que roubava o futuro das pessoas ao destruir seu ambiente. O diálogo simbólico entre essas duas grandes figuras africanas mostra que o ativismo ambiental e a luta por direitos civis são duas faces da mesma moeda. Proteger a natureza é proteger a casa da humanidade. E não há liberdade plena em um lar devastado. O mundo finalmente escutou aquilo que a floresta já sabia. A perseverança de Wangari Maathai e do movimento Cinturão Verde começou a atrair a atenção internacional. Sua mensagem, que conectava paz, democracia e desenvolvimento sustentável, ressoou globalmente. Em 2004, essa conexão foi reconhecida da forma mais prestigiosa possível. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Foi um momento histórico. Pela primeira vez, o prêmio era concedido a uma mulher africana e, mais significativamente, a uma ambientalista. O Comitê do Nobel declarou que a paz na Terra depende da nossa capacidade de garantir nosso ambiente de vida. O prêmio não foi apenas um reconhecimento pessoal para Wangari. Foi um poderoso símbolo político. Ele legitimou a luta ambiental como uma luta essencial pelos direitos humanos e pela paz mundial, colocando a sustentabilidade de forma definitiva na agenda global e inspirando uma nova geração de ativistas em todo o planeta. O verdadeiro legado não está em prêmios ou discursos, mas nas raízes que permanecem e continuam a crescer. Hoje, o movimento Cinturão Verde já plantou mais de 51 milhões de árvores no Quênia, mas seu impacto vai muito além dos números. O movimento transformou a paisagem política do país, ajudando a pavimentar o caminho para uma democracia multipartidária. Ele inspirou incontáveis iniciativas ambientais pela África e pelo mundo, mostrando que a mudança pode sim começar de baixo para cima. A filosofia de Wangari Maathai, que une ecologia, empoderamento feminino e boa governança, influenciou políticas públicas e movimentos sociais. Seu legado vive nas novas gerações de ativistas que entendem que a saúde do nosso planeta e a saúde de nossas democracias estão intrinsecamente ligadas. Ela nos ensinou que cuidar do meio ambiente não é uma tarefa para especialistas, mas uma responsabilidade de todos os cidadãos. Em um mundo marcado por crises ambientais e políticas, a história de Wangari Maathai nos lembra de uma verdade poderosa. Cada árvore plantada é um ato de esperança, coragem e transformação. Ela nos mostra que, mesmo diante da repressão e da ganância, a persistência de uma única pessoa, armada com a simples ideia de plantar uma árvore, pode florescer em uma revolução. Plantar é resistir. É afirmar o futuro. É acreditar que um mundo mais justo e verde é possível. Se esta história te inspirou,
Curta o vídeo, compartilhe com quem acredita em mudança e se inscreva no canal para continuar explorando histórias que transformaram o mundo. Obrigado por assistir.